Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinity Tecnologia e esse é mais um vídeo de dicas de Excel para o profissional contábil. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar como automatizar um processo bem comum no dia a dia do profissional contábil utilizando o Excel, ok? Vamos lá ao vídeo? Então pessoal, nós temos aqui uma planilha bem básica aí com o faturamento mensal de cada cliente, ó. Tem aqui o cliente 1 e os faturamentos de janeiro, fevereiro, março, enfim. E aí vamos supor que eu queira extrair o faturamento trimestral de cada cliente. Quem não tem muita intimidade com o Excel, né, ia vir aqui, ó, eu quero o trimestral do Bazar Preço Camarada. Iria somar, né, o valor de janeiro, fevereiro e março. E iria anotar esse valor, né, e colocar aí numa planilha em separado, né? Ou então ia vir aqui, quem tem um pouquinho mais de intimidade com Excel, né? Ia vir aqui, eu quero somar o valor trimestral do preço camarada. Ia usar aí o autossoma, né? Na página inicial iria somar esses três valores aqui. Beleza, só que para isso ia ter que fazer para cada empresa, né? No processo totalmente manual, né? Nós vamos mostrar nesse vídeo como automatizar esse processo para fazer assim, ó, de forma bem prática. Ó. Tem o cliente, né, Bazar Preço Camarada. Ele vai me trazer de forma automática o valor dos 4 trimestres. Quando eu mudar o cliente aqui, ele vai puxar a informação bem fácil, utilizando uma fórmula bem simples do Excel. Tá ok, pessoal? Então é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é utilizar a fórmula que vai trazer o valor de cada trimestre de determinada empresa, né? A empresa que eu tiver aqui em cima. Né? Para exemplo, a gente vai colocar aqui o Bazar Preço Camarada e aqui nós vamos utilizar a fórmula para trazer esses valores trimestrais. Bom, eu poderia usar diversas fórmulas, né? Usar um PROC-V, usar qualquer fórmula, tem bastante fórmula aí para trazer essa informação. Só que no exemplo de hoje eu vou utilizar o índice e o CORRESP. Essas duas funções do Excel que juntas elas têm um poder enorme. Né? Então, como que eu utilizo essas duas formas? Né? Eu sempre começo com o índice. Né? Eu vou começar aqui colocando o índice. Com acento, tá, pessoal? Para ele trazer. Ó, índice. Seleciono aqui, dou um Tab. E aí ele abre a minha função. A primeira coisa que ele me pede é matriz. Né? Seria a seleção de dados. Né? Onde está a minha base. Então, eu vou selecionar toda a minha planilha de faturamento até o final aqui, até dezembro. Pronto, essa será a minha matriz. Pessoal, dica de boas práticas, bem interessante, que é fixar a seleção. Tá? Como essa seleção ela nunca vai se alterar, como eu não quero que ele puxe, que ele arraste para baixo, né, as linhas, eu tenho que fixar. Para fixar, basta que eu aperte o F4, que ele seleciona, ele não vai mudar a minha seleção de dados. Beleza? Beleza. Selecionei a matriz, ponto e vírgula. E aí, o que ele me pede? Número da linha. Né? Como é que eu vou saber o número da linha? Seria mais ou menos como um jogo de batalha naval. Né? Eu quero o trimestre. Né? Primeiro eu quero trazer o de janeiro. Né? Então, eu teria que vir aqui em janeiro, né? Que seria a coluna C. Né? E a minha informação estaria onde está o Bazar Preço Camarada, que seria na minha linha 2. Então, seria linha 2, coluna C. Beleza? Só que, se eu colocar manual aqui, né, linha 1, linha 2, coluna C, né, isso aí ia me dar um pouquinho de trabalho, porque eu ia ter que criar para toda vez, né, eu ia ter que selecionar os dados. Né? Então, para isso, né, para que não acontecesse esse problema, eu vou utilizar a função CORRESP. Né? Então, vem aqui, ó, CORRESP. Então, assim, a minha função CORRESP está dentro da função índice. Para que serve a função CORRESP? Porque ela diz em números, né, aonde está a minha informação. Né? Ou seja, vamos ver na prática aqui. Ó, o que ele me pede na função CORRESP? Valor procurado. Né? Então, qual é o valor procurado? É a empresa. Né? O valor procurado é a empresa, porque eu quero procurar primeiro a linha. Né? Eu quero que ele me diga a linha. Beleza, dou um ponto e vírgula.
É importante também fixar, antes de dar o ponto e vírgula aqui, fixar essa informação, porque também é uma informação que não vai se alterar. Vai estar sempre aqui na empresa. A empresa sempre vai estar nessa linha, nessa coluna, então eu sempre vou fixar também. E aí, dou um ponto e vírgula e ele me pergunta qual uma... Acabou apagando aqui, vamos lá. De novo. Aperto F4 para fixar. Dou um ponto e vírgula. E aí ele me pergunta qual a matriz procurada. Pessoal, para esse caso eu não vou poder selecionar toda a minha base de dados, porque no Corresp isso não funciona, ele vai se perder. Então, a minha matriz procurada eu tenho que selecionar exatamente a coluna onde está a minha informação, que é a da empresa. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, essa listagem de empresas aqui. A linha do cliente também é importante eu copiar, porque como eu selecionei toda a base de dados, né, eu vou ter que selecionar também a linha onde está a linha do cliente. Né? Então, seleciono toda essa base aqui onde está a informação da empresa. Vou fixar também. Beleza? Dou um ponto e vírgula e aí ele me pergunta se a minha correspondência é maior do que, menor do que ou se é exata. Nesse caso é exata, né? Eu não quero que ele traga nada parecido com o bazar preço camarada. Eu quero que ele traga exatamente essa informação. Então, vou colocar aqui correspondência exata ou digito 0, tanto faz, pessoal. Então, fecho a minha função Corresp. Essa função Corresp, pessoal, foi para determinar o número da linha onde está a minha informação, certo? E a minha informação que está na linha é a empresa, certo? E aí dou um ponto e vírgula. E agora ele me pede número da coluna. Mais uma vez eu vou abrir mais uma função Corresp. E agora eu vou identificar aonde está a minha coluna, que é a coluna do mês. Eu quero que ele traga o mês primeiro, o mês de janeiro. Né? E aí ele vai somar o mês de fevereiro e março também. Eu vou mostrar como fazer isso. Beleza? Valor procurado. Nesse caso eu vou digitar aqui janeiro. Jan. Foi exatamente como está aqui em cima. Tá? Então, para digitar, quando é texto, eu tenho que colocar entre aspas. Então, o valor procurado janeiro. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Mais uma vez, eu não vou poder selecionar toda a minha base de dados. Eu tenho que selecionar somente a linha onde está aquela informação. Então, vai ser aqui, ó. Exatamente essas informações aqui até dezembro. Vou fixar também, para ele não perder essa referência aqui. Dou um ponto e vírgula. Mais uma vez, correspondência exata. Dou um tabzinho aqui. E fecho a minha função Corresp. Beleza? Fechando a função Corresp, ele volta para a minha função índice. Não tenho mais nada a informar, eu já informei a matriz, o número da linha através da Corresp e o número da coluna através da Corresp também. Então, vou fechar a minha função índice. Beleza? E dou um Enter. Repare, pessoal, que aí ele vai trazer apenas a informação de janeiro. Só que eu não quero só de janeiro, eu quero que ele some o primeiro trimestre, nesse caso aqui, né? Então, como é que eu faço, pessoal? Só copiar essa fórmula aqui. Vou dar um Ctrl C nela. E aí eu vou somar o valor de fevereiro e março. Então, vou vir aqui em mais. Vou repetir essa fórmula, dar um Ctrl V, para eu não ter que digitar tudo isso aqui de novo, que é muita coisa, né? E aqui eu vou mudar para fevereiro, né? Seria Fev, certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou somar mais uma vez, né? Vou dar o sinalzinho de mais e vou dar um Ctrl V aqui para ele trazer toda a fórmula e mudar aqui para março, certo? E dar um Enter. E aí ele já traz de forma automática o valor do meu trimestre, né? Para essa empresa Bazar Preço Camarada. Se eu mudar aqui, ó, para lojinha do seu fulano. Dá um Enter, ele vai buscar o valor trimestral da lojinha, do primeiro trimestre aí da lojinha do seu fulano. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o segundo, terceiro e quarto trimestre. Para facilitar a minha vida, eu vou arrastar essa forma. Pessoal, por isso que foi importante
eu fixar todas as informações aqui que não vão se alterar, né? Que é no caso a seleção de base de dados, a seleção da linha, a seleção da coluna. Foi importantíssimo eu fazer isso, porque se eu não fizesse isso, quando eu arrastasse aqui, ele ia mudar toda essa seleção, iria me dar um trabalho louco, né? Então ele trouxe aqui de novo a trimestral, né? Então, para ele mudar os valores, né, para ele mudar os meses, basta com que eu entre aqui no segundo trimestre, por exemplo, e mude os meses, né? Eu fiz janeiro, fevereiro e março. Agora é abril. Abril. Vou procurar a segunda aqui, ó. Onde está fevereiro? É maio, né? E lá no final, aonde está março, é junho. Certo? Junho. Dou Enter. Beleza, ele trouxe aqui o valor do segundo trimestre. Como é que eu sei que esse valor está correto? Basta que eu venha aqui, ó, o valor do primeiro trimestre da lojinha do seu fulano. Eu vou selecionar o primeiro trimestre, ó, e aqui embaixo ele me dá o valor, tá vendo? 70.221. Quem não conseguiu enxergar, ó, basta que eu viesse aqui, ó, somasse, né? Vou usar o página inicial, o autossoma, vou somar aqui os três primeiros. Então entra aqui, ó, 70.221, bate certinho, né? O valor do segundo trimestre, que eu fiz a alteração. Vamos lá, abril, maio e junho. Abril, maio e junho, né? Aqui embaixo está trazendo, ó, 111.822, bate certinho com o valor do meu segundo trimestre aqui. Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa por terceiro e por quarto trimestre, né? Terceiro trimestre. Eu começo aqui, mudo o mês aqui para julho. Julho. Aqui para agosto. Agosto. E no finalzinho aqui, setembro. 7, né? Exatamente como está ali abreviado, né? Setembro. Dou Enter. Ele traz aí o valor do terceiro trimestre. No quarto, eu mudo aqui para outubro. Outubro. Novembro aqui, ó, onde está fevereiro. Novembro. E aqui no finalzinho, para dezembro. Certo? E dou Enter. E aí ele traz aqui o valor da lojinha do seu fulano do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto de forma automática. Ainda dá para melhorar, pessoal. Por exemplo, essa loja aqui é meio chato eu ficar digitando o nome das lojas, aqui, o nome dos meus clientes, né? Então o que eu faço? Eu vou criar uma lista com todos os meus clientes, né? Aqui eu tenho todos os clientes, eu vou criar uma lista deles. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar toda a minha base de clientes aqui, ó. E vou vir aqui onde está B2, que a gente chama de caixa de nome, e vou colocar o nome empresas. E dar Enter. Fazendo isso, pessoal, quando eu seleciono novamente os meus clientes, olha o que ele faz aqui, ó, ele muda para a empresa. Então ele já criou uma caixinha de nomes. Como é que eu tenho certeza que ele criou? Venho aqui na minha aba Fórmulas, venho aqui em Gerenciador de Nomes, ó, e aqui está criado a minha lista de nomes, empresas, né, onde está aqui as informações que eu preciso, onde está as informações das minhas empresas, beleza? Depois que eu criei a lista, eu vou criar uma validação de dados para ele trazer essa listagem para cá. Então, eu vou vir aqui na minha aba Dados, seleciona primeiro a célula que você quer que ele crie a lista, né? Vou vir aqui na minha aba Dados, vou vir em Validação de Dados, validação de dados, esse desenhozinho aqui de um tique verde e outro vermelho, ó, validação de dados, e aí eu vou colocar aqui, ó, critério de validação, permitir qualquer valor? Não, eu quero que ele traga a lista que eu criei. E aqui na fonte, basta que eu coloque aqui igual a empresas.
Pessoal, tome cuidado quando vai criar a caixa de nome, porque o nome que vocês têm que colocar aqui tem que ser idêntico ao que vocês criaram na caixa de nome, tá? Se tiver o primeiro maiúsculo, ou tudo minúsculo, tem que digitar exatamente do mesmo jeito, beleza? E dá um OK. Fazendo isso, pessoal, o que ele criou aqui na minha célula, tem uma setinha aqui do lado, ó, onde ele traz a listagem de todas as minhas empresas. Olha como ficou bonito, né? Então, eu quero selecionar o Bazar Preço Camarada. Olha que legal, ele traz o valor dos 4 trimestres desse cliente. Quero selecionar a Padaria Avião de Papel. Olha que legal. Ele muda automaticamente e traz as informações. Então, chega de sofrer, de colocar, de somar na mão, de usar a calculadora. Vamos usar aí o índice Corresp para trazer essas informações. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima dica. Um grande abraço. Tchau, tchau.